Olá, eu sou Raquel do Nascimento Silva, aluna de doutorado do programa de pós-graduação em Ciências e Engenharia dos Materiais e faço parte do Laboratório de Polímeros e Materiais Conjugados, que é o LAPCON, da Universidade Federal do Piauí. Venho apresentar o trabalho para o 5º workshop da pós-graduação em Ciências e Engenharia dos Materiais. O trabalho ele é intitulado como uso de matéria-prima derivada de fontes vegetais como reforço na produção de embalagens poliméricas biodegradáveis, uma breve revisão. Então, o trabalho ele compõe uma revisão bibliográfica acerca do tema. A justificativa do trabalho. O uso de embalagens poliméricas derivadas de fontes não renováveis, ela acarreta grandes problemas para o meio ambiente, que vão desde a sua obtenção até o seu descarte inadequado para decomposição. Com isso, tem se buscado cada vez mais alternativas diferentes para poder minimizar esses impactos causados pelo uso desses materiais que são oriundos de fontes não degradáveis. Algumas pesquisas elas vêm se destacando de forma promissora com o uso das embalagens biodegradáveis, por exemplo, onde o polímero ele é capaz de ser degradado mais facilmente pela ação de micro-organismos diversos. Uma alternativa também é a utilização de fontes vegetais incorporada às matrizes poliméricas, melhorando assim também as diferentes condições de biodegradabilidade das embalagens. Algumas fontes vegetais de matéria-prima vêm sendo utilizadas para esse fim. Entre elas, algumas fibras naturais, oriundas principalmente de coco verde, babaçu, sisal, cana-de-açúcar, juta, casca de arroz, de soja, entre outras fibras. Então, pesquisas diversas vêm sendo desenvolvidas para a produção de embalagens biodegradáveis. Isso feita dessas matérias-primas de origem vegetal e também de resíduos agroindustriais, que servem de alternativas para substituição do plástico convencional. Então, a utilização dessas fontes, elas apresentam vantagens diversas, né? Dentre elas, a resistência à umidade, uma diminuição do custo, uma maior biodegradabilidade e também melhores propriedades mecânicas. Quando elas são comparadas às fibras sintéticas, né? Essas vegetais, elas apresentam essas vantagens e também elas apresentam uma fonte abundante e de rápida renovação. Essas fibras, elas também podem apresentar algumas desvantagens, né? Como a baixa temperatura de processamento, que geralmente ela é limitada até aproximadamente 200 graus Celsius, e também podem apresentar uma falta de uniformidade de propriedade, isso dependendo da origem das fibras. Mas essas desvantagens, elas podem ser minimizadas através de uma escolha criteriosa da matriz e também das condições de processamento. Então, nesse contexto, o objeto da pesquisa foi o de apresentar uma revisão bibliográfica sobre diferentes fontes vegetais utilizadas na produção de embalagens poliméricas biodegradáveis, onde buscou-se os trabalhos na literatura que abordem o uso dessas matérias-primas naturais e a sua eficiência nas propriedades químicas, físicas e de biodegradabilidade quando elas são incorporadas a uma matriz polimérica. Então, a pesquisa ela foi baseada em publicações científicas de periódicos de acervo digital dos últimos anos acerca do tema proposto. Foi avaliado alguns trabalhos que foram encontrados na literatura utilizando algumas fibras diversas. Então, dentre os trabalhos foram encontrados esses. Costa et al. 2020, eles estudaram um biocompósito de polietileno de alta densidade
com casca de arroz e oxibiodegradante orgânico, com resistência ao fenômeno de stress crack para a produção de embalagens. Os autores, eles concluíram que o compósito ele mostrou alguns resultados interessantes, pois o óxido biodegradante orgânico ele não influenciou nos testes, né, com e sem o agente de stress crack, sendo assim um biocompósito interessante para ser utilizado para a injeção de embalagens como shampoos, sabonetes, detergente, entre outros produtos de limpeza. Franco et al. 2019, ele teve como objetivo produzir e caracterizar filmes biodegradáveis para embalagens ativas, preparados pela técnica de casting, a partir de blendas poliméricas de amido de mandioca, plastificado com glicerol e reforçados com fibras de cana-de-açúcar. Então, foi possível observar que as propriedades de barreira, elas melhoraram e houve também uma redução na permeabilidade ao vapor de água com a incorporação das fibras como reforço. Machado et al. 2012 elaboraram filmes biodegradáveis utilizando como base o amido de mandioca e a nanocelulose da fibra de coco como reforçador. A partir dos resultados, eles puderam concluir que tanto as propriedades mecânicas como as propriedades de barreira, elas não sofreram alterações quanto à adição do extrato, e que a nanocelulose de coco e esses diferentes teores da matriz e de plastificantes utilizados puderam melhorar as propriedades mecânicas do material. Rangel et al. 2015 desenvolveram embalagens biodegradáveis de amido de batata reforçados com casca de soja. Então, esse trabalho ele demonstrou uma rápida biodegradabilidade do material, uma vez que as amostras com 6 dias de exposição, elas apresentaram um grande desenvolvimento microbiano. Com isso, pôde-se verificar, através dos trabalhos, o desenvolvimento e a viabilidade da utilização de fibras e também de resíduos naturais incorporados à matriz polimérica para o uso em embalagens biodegradáveis, pois os mesmos eles apresentam propriedades que tornam tanto a sua aplicação quanto o seu uso viável. Então, essa foi a proposta do nosso trabalho. Agradecemos, então, a oportunidade de apresentação. Obrigada.